Efésios 3:19. E conheceu o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus aplica em nossas vidas. Estamos aqui continuando na escalada de oração do apóstolo Paulo, onde este se encontra preso em Roma e está em oração por essa igreja. Ele, em dois momentos nessa carta, capítulo 1 e agora no capítulo 3, onde ele repete sua vida de oração em favor daqueles irmãos. O que vale a pena a gente ressaltar é a preocupação de Paulo com aqueles irmãos. O que é que ele pede, né? Somos conhecedores da situação daquela igreja, em que ali havia muitas pessoas carentes de alimento e de outras coisas. Por que Paulo não priorizou essa parte? Porque Paulo sabia que existem as coisas que nós necessitamos para esta vida, mas existem as coisas que nós precisamos para a parte espiritual e para a parte material. É por meio do espiritual que nós temos capacidade de lidar com o material e, acima de tudo, agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então está no contexto de buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso essa oração de Paulo ela é muito singular em relação aos momentos que muitas igrejas vivem hoje em dia. Quais as preocupações pastorais para com a igreja? Quais a preocupação da igreja, tanto em relação a si como em relação ao próximo? Quais são os contextos de orações, nos cultos de orações? Quais são os pedidos ali levantados entre os irmãos? Quais são as preocupações das igrejas atuais? Aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo está subindo uma montanha em oração. E agora ele está chegando no pico da montanha, na parte mais alta. Veja, para a gente chegar na parte mais alta, a gente tem que começar da parte mais baixa. Então lá no capítulo 1, Paulo começa colocando alguns elementos ali. E agora ele chega aqui falando de algo que está no topo, ou seja, uma plenitude. E eu gostaria aqui de olhar com os irmãos algumas palavras. A primeira palavra que o apóstolo Paulo chega a falar está aqui no verso 18. A fim de que vocês venham compreender. Essa palavra compreender no original significa apanhar mentalmente com firmeza, ou captar mentalmente com firmeza, ou agarrar-se a algo com a mente, ou captar uma verdade vital com a mente. Então essa é a ideia de a gente compreender, captar e agarrar com firmeza. A segunda palavra, ela já se encontra no verso 19, é a palavra conhecer. Conhecer o amor de Deus. A palavra conhecer aqui é diferente da palavra compreender do verso 18. A palavra conhecer aqui no original significa um conhecimento experimental e vivencial. Um conhecimento experimental e vivencial. Não é um resultado da compreensão e da meditação. Não é uma atividade da mente ou do entendimento humano. É bem diferente da anterior. Descreve algo que está acontecendo com a pessoa, ou no caso, acontecendo conosco, em que está ocorrendo dentro de nós, ou seja, se refere a um
desnudamento. Imagine a gente estar num lugar baixo ou num igarapé, de repente começa a chover nos altos e de repente vem aumenta o volume de água ao ponto de inundar aquele lugar. Aqui é a ideia mais ou menos assim, é questão da capacidade que Deus opera ao ponto de inundar a pessoa, para a pessoa conhecer o amor de Deus. Aqui não é conhecer o amor de nós por Deus, é conhecer o amor de Deus por nós. Então descreve aqui a nossa consciência que Cristo nos ama. Paulo está orando para aqueles irmãos para que Deus viesse operar neles, e esse contexto está lá atrás, quando a gente vê que o Espírito Santo haja com poder, ao ponto da pessoa viver pela fé. Depois da pessoa viver pela fé, ele fala em vocês venham enraizar-se no amor de Deus. Ele usa a figura do edifício e usa a figura de uma árvore que pode colocar suas raízes. Ali a expressão árvore refere-se ao ser humano, e o solo, questão do amor, se apegar ao amor de Deus. O ato do homem está ali sendo alimentado do amor de Deus e vivendo no amor de Deus. Aqui é diferente. Aqui é a alta capacidade de Deus por nós, ou seja, Deus nos capacita a compreender e agora Ele nos leva a conhecer, ou seja, algo experimental. É algo que vai nos envolver, que não requer capacidade mental, mas é algo que envolve a ação de Deus, ou seja, a pessoa ser tomada por Deus, descrevendo a nossa consciência de que Deus nos ama. A pessoa chega a uma convicção plena de que Deus nos ama. Ele está dizendo pessoalmente que nós somos amados por Deus. Ele está dizendo para que aqueles irmãos conhecessem que são amados por Deus. Então, estudamos a palavra compreender, que envolve a mente, e a palavra conhecer, que envolve a experiência, o envolver de Deus por meio do Espírito Santo. A terceira é uma expressão que excede ao entendimento. Então, conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Então, olha aqui onde Paulo chega, né? Paulo chega no clímax da oração, chega no topo daquilo que é mais alto. Então a expressão aqui se refere a ultrapassar o entendimento. Ele está dizendo que o amor de Deus pelo seu povo ultrapassa o entendimento, ou seja, excede, está muito acima. É um mar que nunca vaza, ou seja, é inesgotável o amor de Deus para com o seu povo. É inescrutável, ou seja, ninguém tem capacidade de examinar com precisão o grande amor de Deus pela pessoa ou pelas pessoas. Aqui subentende-se claramente que é algo que vem de Deus. Vamos remontar novamente o contexto. Paulo estava preso em Roma, capítulo 28 de Atos. E aqui a igreja estava em Éfeso, e ele ficou sabendo da vida espiritual da igreja. Imagine Paulo estar aqui de joelhos, orando a Deus, para que Deus operasse. Então vem a escala da operação de Deus. Do capítulo 1 passa para o capítulo 3, e aqui ele fala como as pessoas iam chegar a uma convicção plena, uma convicção de quê? De que Deus nos ama. Você já imaginou? Às vezes a gente diz, é muito fácil pensar, Deus me ama, Deus me ama. Mas a gente vê que a coisa não é bem assim. Isso é a obra de Deus levando a pessoa a ter esse conhecimento. Primeiro ele vai compreender, depois ele vai conhecer,
E ele vai terminar com a parte que excede, está acima de toda perspectiva humana, o grande amor de Deus. Agora é algo que vem do próprio Deus. Paulo está pedindo para Deus fazer ali naquela igreja. Então aqui são pedidos de oração. Paulo está pedindo a Deus para que Deus opere na vida daqueles irmãos, nesse termo aqui, nessa situação, nesse contexto aqui, levando aqueles irmãos tanto a compreender como a conhecer o amor de Deus. E ele faz essa última afirmação no verso 19, bem no fim, e conhecer, né, o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ou seja, chegar ao verdadeiro conhecimento de Deus. Então a oração é o elemento chave para esse ponto. A gente vê que a gente pode orar e pedir isso a Deus, porque quando a gente olha essa oração lá atrás, ele fala de todos os santos. Significa que isso que Paulo está pedindo não está restrito a uma classe, a um grupo somente, mas a todos os santos, todas as pessoas. É acessível esta vida que Paulo está orando e pedindo para aqueles irmãos de Éfeso. Então não é uma coisa singular, só o pastor tem, só o diácono tem. Não, é para todos. Porque diante de Deus, todas as pessoas são iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém. E diante de Deus significa uma verdadeira descrição do ser, né? Nós não sabemos descrever muitas vezes um ser. Às vezes uma pessoa que é mais rica, a gente até dá mais atenção do que a um pobre. Às vezes fazemos exceção de pessoas, mas Deus não precisa disso. Aqui Deus faz a descrição. Todos os santos são chamados a esta vida. E Paulo sabia da necessidade dos irmãos. Paulo já vinha numa trajetória de vida, já tinha passado por muitas coisas, e ele viu na sua vida a parte que é essencial, que não pode faltar, que não pode ficar de fora. É tanto a gente amar a Deus, se enraizar no amor de Deus e agora compreender o amor de Deus por nós. Essas duas ligações elevaria aqueles irmãos a um verdadeiro patamar espiritual, onde eles eram mais acessíveis a Deus e mais tendo o melhor relacionamento com Deus. Imaginemos nós quando lemos a Bíblia, né? Muitas pessoas, às vezes, a gente lê a Bíblia e diz: vou ver o que é que Deus vai falar para mim. Isso é uma maneira da pessoa ir atrás. Mas quero colocar outra coisa. Quando a gente lê a Bíblia para descobrir quem é Deus, o áudio de ler a Bíblia para compreender quem é Deus, acima de qualquer coisa. Você vê que Paulo aplica aqui nessa oração essa prioridade. As demais coisas vos serão acrescentadas, mas o reino de Deus deve ser buscado prioritariamente acima de qualquer coisa. E que Deus nos abençoe.